Pegue a sua Bíblia sem perca de tempo em João, capítulo de número 4. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus há um tempo vem falando comigo e eu gostaria de expor aqui nesta noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 3, que vai nos dizer: Ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher então: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água então, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volta aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tivesses 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, ele vem, e quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus,
nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Neste momento a mesma será semeada, que o Senhor encontre corações férteis, Pai, e que a semente da Sua palavra, ao ser lançada nesse terreno fértil, venha germinar, brotar e gerar frutos para a glória do Teu nome. Amém e amém. Meus queridos e meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada, como um livro que é bastante discutido, o mais vendido dentre todos, ele aparenta ser mais do que é, ou ele é mais do que aparenta ser, porque a Bíblia Sagrada tem textos que produzem mensagens escondidas, que somente através do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo, algumas pessoas, no seu escavar diário, conseguem encontrar esses tesouros. A Bíblia é cheia de simbologias, de tipologias, que a torna ainda muito mais interessante, porque requer de nós um estudo mais avançado, se de fato nós queremos encontrar o tesouro que nós tanto procuramos. Por que eu falo isso? Porque eu entendo que Deus, Ele é um ser eterno. Então Deus, Ele não está preso ao tempo, Ele não está preso ao passado, Ele não está preso ao tempo presente e muito menos ao futuro. Aliás, quem vive preso ao passado, vive fora dos propósitos de Deus. Quem vive preso somente no presente, sem uma perspectiva de futuro, vive fora dos propósitos de Deus. E quem vive só pensando no futuro, também vive fora dos propósitos de Deus. Eu espero que você entenda, porque eu quero chegar no texto em que nós acabamos de ler. Porque não se trata apenas de uma passagem bíblica onde que Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Era muito maior, muito mais profundo do que apenas uma conversa. Para você ter um entendimento melhor, se a gente olhar para o Antigo Testamento, nós vamos ver uma história que muitos conhecem a respeito da serpente de metal. Era uma história que aconteceu num passado, que se cumpriu em Jesus e que apontava para um futuro. Se você olhar, por exemplo, para a resposta de Jesus aos fariseus, Jesus vai dizer: nenhum sinal vos será dado a não ser o sinal de Jonas. Algo que aconteceu no passado, que estava acontecendo no presente, que apontava para um futuro. Então Deus, Ele atua num âmbito de eternidade, não tem tempo para Ele. Então as coisas que Ele faz, Ele tem esta multiforme sabedoria de fazer com que algo que está acontecendo aqui hoje tenha uma ligação com aquilo que já aconteceu na nossa vida e com uma conexão que vai acontecer no futuro. Ao mesmo tempo, o trabalhar de Deus se faz assim. Quem não já passou por uma experiência de ir no local onde que nem imaginava ir, mas conhece uma pessoa que vai mudar a história da vida dele lá na frente? Aconteceu comigo. A maior obra extraordinária que aconteceu na minha vida se aconteceu na Arábia Saudita. Só que eu passei por um tempo desempregado, onde que eu tive que me submeter a uma humilhação, entre aspas, lá em Portugal, porque em Portugal eu precisava encontrar uma pessoa que seria a pessoa que Deus lá na frente ia usar para poder eu chegar na Arábia Saudita, que era o local onde Ele queria que eu estivesse. Então algo vai se conectando, é o passado que vai fazendo com que você se movimente agora no presente, e isso que está acontecendo no presente tem uma conexão com o futuro. É uma mensagem para o futuro, é algo que está acontecendo aqui para refletir lá. O que eu enxerguei nesta passagem? Quando nós olhamos na Bíblia, Paulo vai dizer em Romanos 15:4, que tudo
o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, é tudo. Então, se a gente lê as Escrituras, um objeto, uma cidade, o nome de uma pessoa, um animal, qualquer tipo de coisa, tudo que está aqui nessa Sagrada Escritura, tudo é tudo, foi escrito para o nosso ensino. Então, todas as histórias que ocorreram para nos trazer um ensinamento. Quando a Bíblia Sagrada vai dizer que eu amo quando a Bíblia cita dessa forma, porque tira qualquer outra possibilidade, porque é algo que é inevitável. A Bíblia fala o seguinte: e era necessário Jesus passar por Samaria. Aqui entra um propósito eterno de Deus, que tinha conexão com o passado de samaritano, com o presente que iria acontecer e que apontava para um futuro. Estava se unindo, era um trabalhar de Deus. Quando a Bíblia fala, e era-lhe necessário, se você for no dicionário olhar o significado de necessário, vai dizer que é extremamente preciso, que é indispensável, que não se pode evitar. Então era algo que Deus queria que acontecesse, era algo que Jesus tinha que fazer. Por quê? Porque tinha 7 lugares diferentes para ir da Judéia para Galiléia. E os judeus normalmente não passavam por dentro de Samaria. Ele rodeava por o outro lado, porque achavam os samaritanos contaminados, e então tinha aquelas intrigas entre eles, então não passava dentro do território samaritano. Mas a Bíblia diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. Não era apenas para restaurar uma população que foi corrompida no passado, não era apenas para que todos conhecessem o Messias, mas para que também deixasse registrado nas Sagradas Escrituras uma mensagem profética para a igreja que nós estamos vivendo hoje. Eu enxergo a igreja dos nossos dias, a igreja contemporânea, na pessoa da mulher samaritana. Eu consigo enxergar nesta mulher, e olha que a Bíblia faz um paralelo, é simbologias, é tipologias, e a mulher e a igreja tem tudo a ver nessas tipologias, nessas apresentações que a Bíblia coloca, como em Efésios 5, do 23 ao 32, que vai fazer esses comparativos entre a mulher e a igreja, entre Jesus e o marido, e enfim, coloca a mulher numa condição de igreja. Aí vamos ver a necessidade, porque era necessário Jesus passar lá. E eu vejo uma necessidade de uma restauração para a igreja dos tempos de hoje. Nós precisamos de que Jesus resolva passar em nossa casa, na nossa vida, para nos tornar a igreja que nós precisamos ser, para refletir os propósitos que Ele tem para um futuro que está chegando. Então Ele chega e entra dentro de Samaria, se senta num poço. Ele sabia o horário que aquela mulher ia chegar. Ele sabia que aquela mulher ia naquele horário. Jesus, ele não dá viagem perdida, mas só que para a mulher seria só mais um dia que ela ia lá. Mas nesse dia que ela achava que ia ser um dia qualquer, ela tem um encontro com Jesus. Ela se encontra com Jesus e a vida daquela mulher começa a mudar a partir do momento em que ela começa a conversar, a se relacionar com Jesus. E o que acontece é que Jesus já chega para ela e diz a seguinte palavra: mulher, dá-me de beber. Olhando por um olhar natural, Jesus estava cansado. Jesus estava cansado da viagem, ele precisava beber água para matar a sua sede. Mas olhando por um lado profético, olhando por um lado da igreja contemporânea, sabe qual é a pergunta que soa para nós que somos igreja? É Jesus chegando para nós e diz: dai-me de beber.
A pergunta que fica é: você tem água para me dar? Você pode me dar água? No âmbito espiritual é isso que Jesus está perguntando para a igreja. Sabe por quê? Porque hoje em dia, as igrejas de hoje já não têm mais a água para dar. Não tem água que sacia de fato a sede espiritual das pessoas. As igrejas contemporâneas, elas têm tomado a água que o cântaro dá, que consegue alcançar por meios naturais. E Jesus não quer saber se nós temos essa água. A água que Jesus quer saber é essa. João vai dizer, João capítulo 7, versículo 37 a 38, vai dizer: no último dia, o grande dia da festa, a festa dos tabernáculos, Jesus ele se põe de pé e ele clama e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. A água que a igreja contemporânea está faltando para ela dar é o próprio Cristo. Tem dado entretenimento, e você pode fazer que vai encher a igreja. Se você colocar qualquer tipo de coisas que venha movimentar a questão de um contato social, isso vai encher a igreja. Mas o que Jesus quer saber é se nós temos água para dar. Porque isso daí vai saciar a sede por um momento. É aquilo que ele falou para a mulher: essa água você bebe, daqui a pouco você tem sede de novo. Mas a água que eu lhe der, é essa água. Ele está dizendo: se você permitir que eu me dê para você, se você permitir que eu entre na sua vida, dentro de você vai jorrar, vai produzir uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Aí nós olhamos, vamos em algumas igrejas, onde que o evangelho é um evangelho que, ao meu ver, é um evangelho de farra gospel. É só movimento. Não tem um evangelho de facilidades. É uma igreja onde que o que funciona aqui para atrair pessoas é palavras de autoajuda. É direcionando eles a ganhar o mundo. Quando na verdade Jesus disse que nós temos que perder a nossa vida aqui, Ele quer nos fazer ganhar a vida aqui. Isso daí é água que vai te matar a sede no momento, mas depois você vai voltar a ter sede. Sabe por quê? Porque você vai conquistar tudo. Alguns, não, a minoria, conquista aquilo que Ele falou que ia conquistar. E daí ele olha para dentro dele e vê a sede que existe lá. Porque é o único que sacia essa sede, que te dá uma água para nunca mais você ter sede, é Jesus. Aí quem tem Jesus e tem essa fonte dentro dele, ele conquistando ou não conquistando, ele está jorrando água. Ele tendo ou ele não tendo, ele jorra água. Porque não para, dentro dele é um rio que flui. Ele não depende de coisas, ele não depende de circunstância. O que ele precisava, ele a encontrou. A água da vida, aquela que faz correr rios dentro do seu ventre. Aí ele chega: dá-me de beber. Aí essa mulher, ela chega para Jesus e disse: como sendo tu judeu, vai me pedir de beber água para mim, que sou mulher samaritana? Sabe o que eu encontro aqui? Uma igreja preconceituosa. É uma igreja que Jesus não colocou nada de ocasião. Jesus não colocou intrigas culturais. Jesus, ele apenas pediu água, mas ela expõe um preconceito que ela tem dentro dela. Se a gente observar bem, tem igrejas que algumas pessoas não são bem-vindas. Tem igrejas que, se você for, você vai ficar fora do ciclo, porque você não se encaixa, porque são pessoas selecionadas. E você não vai nem chegar muito perto do pastor, viu? Por quê? Porque o pastor de certas igrejas, ele é quase que intocável. São igrejas preconceituosas. Quando nós olhamos na Bíblia, Tiago dizendo: mas se tratarem os outros com parcialidade,
estarão cometendo pecado. E aí vem para nós também, porque muitas vezes nós selecionamos algumas coisas, se aproximamos de pessoas por interesse, pelaquilo que ele pode nos dar de retorno, quando na verdade nós devemos ser uma igreja imparcial. Nós devemos tratar todos igualmente, assim como Jesus fazia. Jesus entrava na casa do rico, entrava na casa do pobre, tinha amizade com o rico, tinha amizade com o pobre, tinha com todos. E hoje nós não temos visto muito disso. Infelizmente, nós temos nos encaixado nesse padrão de igreja preconceituosa. Que Jesus venha ter misericórdia da nossa vida, que Jesus venha nos fazer simples como Ele, que nós venhamos aprender dEle, a ponto de que nós venhamos a nos tornar a igreja que Ele deseja que nós sejamos. Então começa e continua, melhor falando, a conversa de Jesus, e Jesus vai dizer bem assim: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aí então diz a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, onde tens então água viva? Você percebe que a conversa de Jesus está envolvendo algo celestial, eterno. A conversa da mulher está envolvendo coisas terrenas. Ela acha que para matar uma sede do Espírito, precisa de coisas terrenas, precisa de cântaro, precisa de corda. E Jesus está dizendo que não, que a sede que deve ser saciada, que vai refletir em tudo em nossa vida, ela na verdade, ela é saciada por uma pessoa, por um alguém, e que esse alguém é uma água viva. Então ele está dizendo de coisas celestiais e ela associa a coisas terrenas. E que tipo de igreja é que nós vemos hoje em dia por aí? Esse tipo de igreja está lotada de igreja assim. Igreja que tudo que está na Bíblia, tudo mesmo, associa com as coisas da terra. Tudo. Jesus falar uma coisa, vai associar algo terreno. Jesus fala outra coisa, associa algo terreno. Isso daí faz com que mate Jesus na nossa vida. Jesus não aparece nunca em nós se nós associarmos tudo às coisas terrenas. Sabe? Jesus falando de assunto espiritual. Jesus disse: em 3 dias derrubarão esse templo e eu erguerei. E daí os fariseus disseram: como é que pode? Demorou quase 40 anos, já tem mais de 40 anos aí fazendo. E a Bíblia vai dizer: mas Jesus falava do templo do seu corpo. Assunto espiritual, ele atrelava ao carnal. Isso fez o quê? Lá no final, uma acusação para matar Jesus. Porque Jesus não vai ser aquilo que ele deve ser na nossa vida, se nós começarmos a ler esse livro como algo terreno. É bem óbvio que nós estamos vivendo na terra, mas isso aqui é um livro do céu. Essa palavra, ela é lida e para refletir na eternidade, não é para que nós venhamos a associar tudo o que acontece aqui às coisas terrenas. Quando eu falei uma vez aqui que eu ministrei sobre a cidade santa, eu falei que antigamente, era isso que eu estava meditando, que antigamente quando nós recebia, pelo menos eu, quando era adolescente, que eu ia para a igreja, e a gente ia lá, e quando o pregador chegava aqui em cima e dizia: Deus está abrindo as portas, Deus vai te dar vitória. Sabe o que vinha na minha cabeça? De verdade, a salvação da minha mãe, a salvação do meu pai, a salvação dos meus irmãos, que Jesus foi salvando alguns deles. Era isso que vinha. Por quê? Porque a minha mente, como um adolescente que novo convertido, com o coração queimando, era aquilo que eu almejava, e era aquilo que de fato era a maior vitória da minha vida. Mas se o pregador hoje falar
que Jesus está abrindo as portas, eu tenho certeza que a maioria vai associar isso a questões financeiras, a bens materiais, quando na verdade a maior vitória que nós podemos obter é no âmbito espiritual. Vamos visar este livro como sendo um livro espiritual. Nicodemos, é necessário, a palavra de novo, é necessário nascer de novo. Para que você entre no reino dos céus é necessário. E daí Nicodemos, mas como? Eu vou voltar na barriga da minha mãe? Assuntos celestiais, assuntos terrenos, fica muito abaixo. Você nunca vai experimentar essa atmosfera, esse ambiente que Deus quer te colocar, se você começar a associar tudo às tuas coisas, tudo a coisas terrenas. Tem algo muito mais extraordinário, é isso que Jesus está querendo mostrar. Ei, tem algo que vai jorrar para a vida eterna, e você está procurando algo que vai te saciar só agora, só nessa terra. Daqui a pouco, você não sabe nem quanto tempo vai viver, daqui a pouco você morre. E daí? Do que adiantou passar a vida toda correndo atrás de bênçãos terrenas? Aquele que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse achará. Esse é o verdadeiro Evangelho que eu conheço. Aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho. Aquele que não abre mão de tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Isso para mim é Evangelho. Vós fosse chamado não apenas para crer, mas também para padecer por causa de Cristo. Isso para mim é Evangelho. Importa que debaixo de muitas tribulações nós venhamos a herdar o reino dos céus. Isso é Evangelho. É Evangelho que é isso. E sabe o que nós queremos? A mulher chega e diz bem assim: Senhor, então dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. O projeto que é um padrão mundano e que entrou dentro da igreja, entrou dentro da maioria das pessoas. Você precisa ter uma vida super confortável. Você tem que trabalhar, mas fazer de tudo para você levar uma vida de conforto absoluto. É isso que essa mulher está querendo. Sabe o que ela quer? Ela quer folga. Ela, não, me dá dessa água aí para mim não precisar mais vir aqui. Ela ainda não tinha entendido que se tratava de um assunto espiritual. Ela queria era ficar em casa. Ela queria era conforto. Meus irmãos, cai para nós. No reino dos céus não combina a verdadeira igreja de Cristo com uma igreja confortável. Não combina. A igreja de Cristo Jesus está numa carreira que lhe foi proposta. E essa carreira tem combates a serem combatidos. Então nós precisamos combater esses combates. Só que sabe o que é que nós queremos? É uma vida confortável para nós se esquivar. E aqui eu entro em uma questão muito importante de o porquê que a igreja se encontra numa condição como essa que nós estamos vivendo hoje. Porque pessoas com dons proféticos estão enterrando eles, ou já enterraram há muito tempo. Sabe por quê? Porque enquanto não tinha uma casa, não tinha um carro, ele pelejava por Jesus, ficava firme na fé. Quando não tinha uma casa na praia, ele vinha para a vigília. Mas agora que tem tudo isso, ele não quer mais. Se acomodou. Para eles acham que só viver para ser salvo está bom. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Não foi para isso. A Bíblia diz que Deus fez o rico e o pobre. Tem gente que vai ser muito rico, mas tem gente que vai ser pobre. Nem por isso vai deixar de ser salvo, deixar de ser igreja, deixar de ter Jesus.
Não vai. Então nós temos que ter a cabeça focada naquilo que é eterno, naquilo que é celestial, naquilo que vem do alto, no que Jesus quer para nós, e não viver preso a coisas que vai nos fazer confortáveis, porque a gente olha fulano de tal e está numa condição boa, então eu vou querer chegar naquela condição boa entre aspas. Pode ser a tragédia da vida dele, espiritualmente falando. Quantos que chegaram nesse patamar e tiveram riquezas e trocaram as suas riquezas, sabe por quê? Por Cristo. Trocaram por Cristo. E como é maravilhoso, eu sei que vocês conhecem, você chegar num local onde que a pessoa é simples, a pessoa é humilde, e você vai sentar para conversar. É um rio que flui. Minha esposa teve a oportunidade de conhecer minha mãe na fé. É o dia todo, de manhã até de noite, é testemunho, é bênção, é Deus, revelação, é profecia, é ou não é, amor? Aquela mulher que eu levei até uma Bíblia que eu tinha ganhado, essa Bíblia com 12 anos de idade, ela me ganhou para Jesus e a gente foi se mudar de Maruim para Alagoas, e quando eu estava para se mudar, eu lembro como se fosse hoje que eu entrei dentro da casa dela, eu disse: Dirani, eu posso te pedir um presente antes de eu viajar? Ela disse: meu filho, não precisa pedir presente, porque Jesus já falou para mim o que é, e eu já comprei, está aqui, olha. É esse rio que flui. Aí você chega lá na casa dela, você está triste, né, por causa disso, daquilo outro. Vamos orar, que Jesus vai fazer. Flui. Aí você sai de lá todo cheio, você chega lá embaixo e você sai, uau, que sede que foi saciada. Jesus. É Jesus que nós precisamos ter água para dar. Nós precisamos ser uma igreja que vise o céu. Nós precisamos ser uma igreja sem parcialidade nenhuma. Nós precisamos ser uma igreja constante, é assim que Coríntios diz. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Jesus, Ele quer ver uma igreja dessa forma. Mas sabe o que é que nós queremos? Nós queremos mais da terra. Queremos conquistar mais e mais. Esquecemos daquilo que Paulo falou. Tendo vós o que comer, com que se vestir, se cobrir, estejais contentes. Olha que evangelho lindo. Eu falo isso, meus irmãos, porque hoje nós estamos ainda num processo de Deus, mas Deus permitiu-nos viver uma vida abastada. E eu sei da chamada que eu tenho de Deus para a minha vida, a Cris sabe, mas foi obrigado Deus dar um sopro na nossa vida, principalmente na vida financeira. Isso tratando comigo, para que eu entendesse essa dependência dele e percebesse que a terra é só uma passagem. Porque antes era oração, era jejum, era buscar, era isso, aquilo, outro. Depois, eu falando com a Cris esses dias, ela estava passando por um problema de saúde, e eu disse: pronto, amor, marque o plano de saúde, o médico vai lá. Poxa, plano de saúde bom, a gente precisa usar. Na hora o Espírito Santo veio diante de mim, porque antes não era vá para o plano, era deixa eu orar por você. A diferença é que vai mudando as coisas. E eu disse: vamos cancelar o plano. Está ali ela que não me deixa mentir. A gente cancelou o plano, Bruno. E eu disse: eu vou orar por você.
Ela estava com hemorragia, estancou a hemorragia. Sabe por quê? A gente está tirando aquela dependência que a gente tinha de Deus e de experimentar dessa água para poder pegar o nosso cântaro e tirar de algum poço que a gente tem por aí ou de que algum outro fez. Essa água que Jesus dá, que sacia a nossa sede. Já estamos concluindo. Jesus vai dizer: vai e chama seu marido. Aí ela: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz: disseste bem, porque já tivesse 5, que agora tens, não é teu marido. Disseste com verdade. Raymond Brown, ele é um estudioso biblista, e ele se refere a marido, ou ele traduz essa palavra marido no Antigo Testamento como sendo deuses pagãos. Na verdade, toda vez que é usada essa palavra marido no Antigo Testamento, é usado para deuses pagãos. O mesmo texto. Então, quando eu olho Jesus falando isso para esta mulher, que nessa simbologia ou tipologia que nós colocamos como sendo a igreja, eu percebo uma igreja que se relaciona com um tentando satisfazer e não dá certo. Aí vai para um. Você já viu aqueles crentes que vai numa igreja onde só tem cura, oração de cura, e tava, aí vai lá e diz: rapaz, não tá bom aqui não, vou para outra. Chega lá na outra, é só revelação. E a revelação daqui, a revelação de lá. Rapaz, é bênção, mas está faltando alguma coisa. Aí vai para outra. Aí vai se relacionando com maridos diferentes, porque na verdade não conhece. Ela não conhecia. Jesus disse: se tu conheceras quem está falando contigo, aí é diferente. Porque a diferença toda na vida da igreja vai se dar quando conhecer de fato quem é Jesus. É isso que vai mudar. Agora, ela chega e Jesus diz assim: o que tens agora não é teu. Pessoa que não se compromete, não tem aliança. Essa aqui é a mensagem que Jesus está transmitindo. Olha, você não tem aliança nenhuma. As que teve quebrou, e a que tem agora é de fachada. Aí Jesus começa a ir mais fundo com ela. E ela começa a entender que Jesus é um Senhor, em vez daquilo que ela iniciou falando. E ela declara que ela tem um desejo e uma curiosidade, que é adorar a Deus. Diz: Senhor, eu queria adorar, sabe? Mas o que é certo adorar? De que lugar que deve se adorar? É aqui, é em Jerusalém, em que lugar? E Jesus revela para ela o que de fato é adoração. Que não se trata de um lugar, que não se trata de um ambiente, que parte do conhecer. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. E ele faz um paralelo de que quem não conhece é um falso adorador, e quem conhece é um verdadeiro adorador. Na verdade, o que eu entendo como adoração é que adoração é o reflexo que nós damos no Espírito diante da revelação que nós temos de quem Deus é. É por isso que nós vamos ver os demônios adorarem lá em Gadara. A Bíblia diz que quando Jesus bateu o pé lá, vieram os demônios, se prostraram e disseram, a Bíblia vai dizer, e eles adoraram dizendo: Jesus, Filho do Deus vivo, não nos atormentes antes do tempo. Ele sabia quem era. E quando eu reajo no espiritual, diante dele que eu estou conhecendo e que eu sei quem é, isso é uma adoração. Então, se eu vou para a minha casa, olha onde que se torna a adoração. Se eu estou na minha casa, eu coloco a minha comida na mesa, eu vou me alimentar com os meus filhos. Eu fecho os meus olhos e eu digo: Senhor, muito obrigado por este pão. Eu adorei porque eu sei que aquele para quem eu estou me dirigindo é o provedor da minha casa. É Ele que provê.
Então chega uma mulher, a cananeia chega e se joga e diz: Senhor, socorre-me. A Bíblia vai dizer, e ela adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Mas o socorre-me que ela direcionou foi para alguém que ela sabia que iria socorrer ela sabia quem estava ali. Então o conhecimento dela no espírito de saber quem era, a ação que ela fazia, adorava. Não sei se deu para entender. Mas quando eu conheço quem de fato é Jesus, eu posso chegar para Ele gritando, pulando, fazendo o que for, porque se eu o conheço, todas as ações que eu faço em reflexo àquele conhecimento que eu tenho dele, se tornam adoração. É por isso que Jesus vai dizer que os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Tem a ver com convicções. Não tem a ver com cantar aqui em cima. Eu posso adorar louvando, mas nem sempre quando eu estou louvando eu estou adorando. Porque para mim louvar adorando, eu preciso conhecer para quem eu estou dando o meu louvor. E na maioria das vezes, isso não é uma crítica para vocês, é para mim. Na maioria das vezes a gente cantamos coisas que é mentira. Senhor, eu vou largar tudo por ti, mas não larga. Senhor, tu és isso para mim, mas não é. Então isso é adoração? Não é adoração. Agora, se de fato, no meu espírito, eu tenho aquele pleno conhecimento de quem Ele é. Você já parou para pensar o porquê que a pergunta que Ele fez para os discípulos, Ele poderia perguntar um monte de coisa, mas a pergunta que Ele chega para os discípulos e faz é: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois Ele chega e diz: e para vós, quem eu sou? É a base de tudo. Mas só que para a gente conhecer esse Jesus, precisa cavar, sabe? Precisa cavar. É você entrar no reino, que é o campo com um tesouro escondido, e você sai atrás. Você sai atrás desse tesouro, e quando você encontra esse tesouro, aí você vai e vende tudo quanto tem. As coisas, tudo se torna insignificante. Tudo, tudo, tudo. Até sua família, que você tanto ama, com seus filhos, perto dele, fica desse tamanhozinho. Porque ele é o tesouro escondido. É a pérola de grande valor. Sabe por que eu enxerguei a igreja nesse texto? A igreja contemporânea. E vi nessa figura dessa mulher. É porque eu entendo como que Deus está num trabalhar nesta igreja. Para transformar ela naquilo que transformou esta mulher samaritana. Jesus, ele não chegou e disse para ninguém mais: eu sou Cristo, eu que falo contigo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele só se revela para sua noiva. Ele tem prazer em se revelar para sua noiva. Aqueles que de fato querem conhecer Jesus, Jesus tem o prazer de se revelar. Eu sou. O que você procura, eu sou. Eu, o que falo contigo. Sabe o que aquela mulher faz? Nem lembra mais de cântaro. Diz assim: e ela, deixando o cântaro, saiu desesperada, correndo para dentro da cidade. Encontrou o tesouro, cara. Agora ela vai precisar de cântaro para beber água, que vai voltar a ter sede. E eu vou te falar o porquê que a maioria das pessoas hoje, já encerro, não está querendo dessa água que Jesus tem para dar. Sabe por quê? Porque quando você tem sede, Deus te deu uma condição boa e na sua tela tem Netflix. Na sua tela tem vários seriados que sabe quando você quer. Você vai lá e bota. Quando vem angústia dentro do seu peito, sabe o que é que você faz? Você abre a tela do seu celular e fica no Instagram. Essa daí é a água que o cântaro dá. Aí te sacia naquele momento, mas depois vem de novo. E você vai ter que fazer essas coisas novamente. Sabe, você pega e sai de carro, ou vai para um canto, ou vai para outro, quando as coisas apertam.
E Jesus está dizendo para você aqui: ei, joga fora o cântaro. Esquece o cântaro. Se você quer rios de águas vivas fluindo dentro de você, abra mão do cântaro. Abra mão daquilo que sacia a sua sede de momento. Abra mão daquilo que te prende a saciedades terrenas. Você não vai ser completo se não se envolver naquilo que Jesus está fazendo e não mergulhar nesse reino de cabeça, de ponta cabeça. Abre mão disso. Abre mão disso. Abre mão disso. Chega de ficar só e não meio-dia e bateu sede, eu vou lá no poço e eu pego. Tem um local aqui onde quando eu estou angustiado eu sacio, onde que eu estou, mas isso não vai jorrar nada para a vida eterna. Jesus é o que nós precisamos.